O objetivo deste vídeo é demonstrar a aplicabilidade profética das línguas estrangeiras de Atos 2 para nossos dias, ou seja, demonstrar como aquele evento miraculoso possui um propósito para o anúncio da volta de Jesus Cristo. Portanto, ouviremos e veremos a seguir este relato da obra do Espírito Santo em Atos 2, quando cerca de 120 discípulos de Jesus estavam reunidos no cenáculo, um salão construído em cima do andar térreo de uma casa. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Portanto, o que aconteceu em Atos 2, versículos de 1 a 12. Se trata de servos de Deus falando em línguas estrangeiras, e a manifestação desse milagre se deu no momento em que vários dos discípulos de Jesus estavam reunidos. A Bíblia relata que, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Esses versos nos mostram que a obra do Espírito Santo foi algo visível e audível. Aqueles que foram contemplados com essas línguas de fogo ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Note que foi uma obra do Espírito Santo na vida deles, e por intermédio da vida deles. Fica claro no verso 5 que o autor de Atos destacou bastante a presença de várias pessoas de diferentes lugares do mundo da época, com suas diferentes línguas e possíveis dialetos. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. A multidão que estava ali presente, que vinha de diversas nações e que presenciou o milagre, ficou espantada. Pois aqueles homens eram reconhecidamente judeus galileus, ou seja, pessoas de uma determinada região que tinha sua língua, sotaque e dialetos próprios, estavam falando palavras que elas conseguiam entender sem a necessidade de um intérprete, que era o modo natural de conversar com alguém que fala outro idioma.
Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Passado a abordagem de Atos 2 em que as línguas estrangeiras foram destacadas. Iremos agora compreender que, semelhante àquele dia, o Espírito Santo está sendo derramado para nos capacitar a falar línguas estrangeiras. Agora, porém, pelo propósito de anunciar com propriedade a volta de Jesus. Vale logo, então, destacar que aquela provisão veio por primeiro aos judeus galileus, ou seja, para um povo que não sabia, por exemplo, pronunciar o grego como os judeus da capital, era um povo tido como rude, semelhante a nós caboclos da Amazônia, o que é maravilhoso. Temos dito que o avivamento do Brasil começa por Macapá, Amapá. Estão dizendo que a Amazônia está sendo incendiada, mas eles estão esquecendo que é por aqui que estão correndo os incendiários do Senhor. Neste vídeo, produzido em dezembro de 2016, aprendemos que foi dado uma coroa ao cavaleiro, a fim de que ele fosse identificado pelo seu nome. Rex é rei em latim. No vídeo também foi dito que Trump é trombeta em inglês. Neste vídeo produzido em dezembro de 2016, aprendemos que foi dado uma grande espada ao cavaleiro a fim de que ele fosse identificado como um religioso, considerando, pois, a espada ser a Bíblia. No vídeo também foi dito que Adam é Adão em hebraico. Neste vídeo produzido em dezembro de 2016, o cavaleiro do cavalo preto foi identificado com auxílio de uma placa contendo a palavra paid, que é pago em inglês. Portanto, não foi dado a ele pelos seres viventes, um objeto como uma coroa ou uma grande espada para auxiliar na sua identificação. Neste vídeo produzido em dezembro de 2016, foi revelado que o nome deste cavaleiro é Fatah e que este nome no sentido reverso fica Rataf, que significa morte em árabe. Além do nome do cavaleiro, Fatah é o acróstico que nomeia um grupo terrorista cuja bandeira é profeticamente da cor amarela. Neste vídeo produzido em 7/10/2017, foi dito que a Argentina deriva de argentum, que é prata em latim. E foi revelado que a América do Sul está simbolizada por uma coroa como uma ligação singular do Brasil com os 11 países independentes neste território. Então estes 12 países, como paralelamente as 12 tribos territoriais de Israel, são simbolicamente as 12 estrelas do texto bíblico. Tanto a América do Sul é um território profético, como também a América como um todo é. Mas, antes temos o Brasil, o Amapá, e Macapá, cidade profeticamente cabocla que sob a provisão de Deus está usando línguas estrangeiras para anunciar a volta de Jesus e para tanto, recebendo até competência para saber os tempos e as estações desta volta, mesmo sem a exatidão de dia e de hora.